Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma reflexão do livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. E agora nós estamos nos encaminhando para o final. Hoje é o 35º dia, onde serão 42 dias a completar. Então hoje o tema da nossa reflexão é sobre, ontem, se você estava comigo, né? Ontem eu estava falando sobre servir. E hoje o nosso tema já está mais direcionado, porque nós já estamos, né? Na última semana, quer dizer, tem mais semana que vem, né? Mas já estamos nos encaminhando aqui o poder de Deus na fraqueza. Então, se você está me acompanhando, você já entendeu o que é ser servo. E agora, né, como todo servo, todos nós humanos, como que Deus age nas nossas fraquezas, quando nós nos sentimos fracos. Então, se você quer entender um pouquinho mais, fique comigo para entender isso, o poder de Deus na fraqueza. A reflexão começa com 2 Coríntios 13, 4, quando Paulo diz: somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Lá, mas no capítulo 12, versículo 9, está escrito assim: e eu estou com você. Isso é tudo o que você precisa saber. Então vamos entender o que significa isso. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas? Todos temos fraquezas. Na verdade, eu e você temos uma coleção de defeitos e imperfeições, né? Nós temos imperfeições físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Então nós, né? Não só você, nós também podemos viver situações incontroláveis que nos enfraquecem, como restrições financeiras e relacionais. Isso também nos torna fraco, nos deixa fraco, né? O mais importante é que por que isso é importante? Por quê? Nos deixa forte também e faz nós entendermos que dependemos de Deus. Então, mas a maioria de nós temos a tendência em negar as fraquezas. E nós a defendemos muitas vezes, damos desculpa, escondemos e com isso tornamos a senti-las. E isso impede que Deus as use de forma que Ele deseja. Porque toda fraqueza é para quê? Para que nos tornemos fortes. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Porque Deus, ele tem uma perspectiva diferente da fraqueza humana. Ele diz lá em Isaías 55:9: os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Por isso, muitas vezes ele age de forma exatamente oposta à que esperamos. Imaginemos que Deus deseja usar somente, né, as nossas virtudes, mas Ele também quer usar as nossas fraquezas para a sua glória. Vamos entender o que fala a Bíblia lá em 1 Coríntios 1:27. Deus escolheu para envergonhar os poderosos o que o mundo acha fraco. Então as fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu nas nossas vidas deliberadamente. A fim do quê? De nos mostrar o seu poder através de mim, de você, quando somos fracos. Vamos entender um pouquinho mais. Deus nunca ficou impressionado com a força, né? Com a sua força e autossuficiência. Aliás, Ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Jesus considera, né, os pobres em espírito, os que reconhecem suas próprias necessidades
Essa é a primeira atitude a ser abençoada por Ele. Leia lá Mateus 5 e você vai entender melhor o que está escrito aqui. A Bíblia é cheia de exemplos. E esses exemplos demonstram como o Senhor gosta de usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar o quê? Coisas extraordinárias a despeito das nossas fraquezas. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada seria realizado, porque nenhum de nós é infalível. Ele utiliza o quê? Pessoas imperfeitas. E esse é um fator animador para todos nós. Por quê? Porque a fraqueza, ou espinho, como Paulo denominava lá no 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, não é um pecado ou vício de caráter que você possa mudar, como o exagero na comida ou a impaciência. A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não, né? Você herdou ou não tem meios de alterar. Pode ser uma limitação física, como uma deficiência de membros, doença crônica, né? Vigor naturalmente baixo, com uma sequela, um trauma, uma lembrança dolorosa, até um comportamento peculiar ou algum fator hereditário. Pode ainda ser uma limitação intelectual ou nas habilidades. Então, nem todos somos absolutamente brilhantes e talentosos. Não somos, nem todos nós. Agora vamos pensar aqui. Você pensa, né? Quando você pensa nas limitações de sua vida, pode se sentir, né, tentado a concluir assim: Deus nunca poderia me usar. Mas o Senhor jamais será limitado por nossas limitações. Aliás, Ele gosta de encher recipientes comuns com seu grande poder. Lá em 2 Coríntios 4:7 está escrito assim: somos como vasos de barro em que esse tesouro é armazenado. O poder real vem de Deus, mas não de nós. Então, por exemplo, há um vaso de cerâmica comum, né? Nós também apresentamos muitas falhas e quebramos com facilidade. Mas Deus irá nos usar se permitirmos que Ele trabalhe por meio de nossas fraquezas. Para que isso aconteça, devemos seguir o exemplo de Paulo. Primeira coisa, admitir as nossas fraquezas. Confesse suas imperfeições. Pare de fingir que é perfeito e seja honesto a respeito de você mesmo. Em vez de viver apresentando desculpas e recusas, identifique sem pressa suas fraquezas pessoais. Por quê? Porque assim, você pode até fazer uma lista dessas fraquezas. Existem duas grandes confissões no Novo Testamento que ilustram o que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi feita por Pedro, que disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Está lá em Mateus 16:16. A segunda foi feita por Paulo, que disse: há uma multidão que o idolatrava. Nós somos simples seres humanos como vocês. Lá em Atos 14:15. Então, olha só, reconhecer isso. Se você quer que Deus o use, deve saber quem Ele é e quem é você. Sim, porque muitos cristãos, principalmente líderes, esquecem da segunda verdade. Somos apenas humanos. Se uma crise for necessária para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-la, pois Ele o ama. Então, as provações e as crises, sim. E aí a gente vence como? Sabendo quem é Deus e quem sou eu. Então, outra coisa, precisamos nos alegrar na fraqueza. Por quê? Paulo já disse: sinto-me muito feliz em me gloriar nas minhas fraquezas, pois assim o poder de Cristo poderá agir por meu intermédio. E como que sei, né, que tudo é para Cristo, estou muito contente com a minha fraqueza. Olha a sabedoria de Paulo, né? Está lá em 2 Coríntios 12:9. Tá. Em princípio, isso não faz nenhum sentido, né? Quando a gente
querer valorizar, achar que bom que eu sou fraco, né? Por quê? Porque nós queremos ser libertos das nossas fraquezas, mas não nos regozijamos nela. O regozijo, no entanto, é uma expressão de fé e bondade na bondade de Deus. É como dizer: Deus, eu creio que tu me amas e sabes o que é melhor para mim. Paulo, ele apresentava várias razões para ficarmos contentes com as fraquezas. Para começar, elas nos fazem depender de Deus. Falando a respeito da própria fraqueza, que o Senhor recusará eliminar, né? Na verdade, recusar eliminar, e o apóstolo Paulo declarou: sinto-me bem feliz com o espinho, e quando estou fraco, então eu sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. Está lá em 2 Coríntios isso. O que Paulo declara aqui. Sempre que se sentir fraco, Deus irá lembrá-lo de que você depende dele. Estão entendendo a importância da fraqueza? Admitir isso? Então, porque a fraqueza também previne a arrogância. Elas nos mantêm humildes, como diz Paulo. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. Lá, 2 Coríntios 12, 7. Então, Deus, em muitos casos, reúne uma grande fraqueza com uma grande força, a fim de manter nosso ego sob controle. A limitação pode agir como um instrumento controlador, que nos impede de nos apressar e passar à frente de Deus. Olha só. Olha como é importante a gente conhecer isso. Quando Gideão, por exemplo, recrutou um exército de 32 mil homens para combater os midianitas, Deus os reduziu apenas em 300 homens. Fez isso, né? Por que ele fez isso? Isso fez o quê? Com que as chances de combate, né, no combate contra as tropas inimigas, cujo efetivo era 135 mil homens, ficassem reduzidas à proporção de 1 para 450. Isso aparentemente era a receita para a ruína, mas Deus agiu assim para que Israel soubesse, né, que fora o poder de Deus, não a força deles, que havia vencido, que havia livrado. Então a importância de entender isso, né? Por quê? Porque nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os fiéis. Enquanto a força gera um espírito independente, aquela soberba de achar, eu não dependo de ninguém, as limitações o quê? Elas demonstram quando precisamos um dos outros. Quando tecemos, né, as frágeis fibras da nossa vida uns com os outros, surge uma corda de grande força. Vencer, né, é algo que nos faz, né, na verdade os cristãos, quando estão unidos, eles são como flocos de neve, são frágeis, mas juntos para o trânsito. Assim, né, individualmente não, tá entendendo? Então, acima de tudo, as nossas fraquezas aumentam o quê? A nossa capacidade para o exercício do ministério da solidariedade. Elas nos tornam mais atenciosos e nos fazem sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Deus quer que nós tenhamos, né, cada um de nós tenha um ministério semelhante ao do Cristo. Como assim? Né? Isso significa que as outras pessoas deverão achar cura nas suas feridas? As mais profundas mensagens de vida e o ministério mais eficiente surgirão das dores mais profundas.
as coisas que o deixam mais constrangido e envergonhado, as quais você muitas vezes reluta em compartilhar, são justamente os instrumentos que Deus usará com mais poder para curar os outros. Tá entendendo isso? Tá fazendo sentido para você? Eu espero que sim. Vamos um pouquinho mais além para você entender a importância da fraqueza, né? Por exemplo, vamos voltar lá a Gideon, né? As fraquezas de Gideon eram o quê? Qual é o problema dele? A baixa autoestima e uma profunda insegurança. Mas Deus transformou num poderoso guerreiro. Onde que você encontra essa história? Lá em Juízes 6:12. A fraqueza de Abraão, por exemplo. Abraão era medroso? Não uma, mas 2 vezes ele afirmou que Sara, sua mulher, era sua irmã, apenas para se proteger. E Deus transformou em Abraão o quê? No pai de todos os que têm fé. Está lá em Romanos 4:11. Impulsivo e sem força de vontade era Pedro, que se tornou o quê? Pedra. Está lá em Mateus 16:18. O rei Davi, por exemplo, era adúltero e tornou-se o quê? O homem segundo o coração de Deus. Você lê lá em Atos 13:22. João, um dos impulsivos, filhos do trovão, tornou-se o quê? Apóstolo do amor. Então, as nossas fraquezas sempre são utilizadas por Deus. Então, a gente poderia aqui continuar falando, né, de outros exemplos bíblicos de fraqueza, mas que se tornaram fortes. Então, por exemplo, vamos pensar no Gideon, no Baraque, no Sansão, Jafte, Davi, Samuel e todos os profetas. As suas fraquezas se transformaram em forças. Quer conhecer? Está lá em Hebreus 32 a 34. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar sua maior fraqueza e transformá-la. Outra coisa importante é quando você entende a sua fraqueza e compartilha ela de forma sincera. Por quê? Mostrar a nossa vulnerabilidade. Quanto mais você se abaixa e guarda, né, tira a máscara e fala sobre suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir outras pessoas. Paulo, por exemplo, Paulo deixava transparecer sua vulnerabilidade em todas as suas cartas. Ele abertamente compartilhava suas fraquezas. Olha o que está escrito lá em Romanos 7,19, ele diz assim: quando eu quero fazer o bem, não o faço. E quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. Né? Então ele falava das suas falhas, ele falava dos seus sentimentos. Eu contei-lhes tudo quanto sentia. 2 Coríntios 6:11. Lá em 2 Coríntios 1:8, ele fala das frustrações. Fomos pisoteados e totalmente subjugados. Pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação. Leia lá 2 Coríntios 1:8 para você entender do que Paulo estava falando. Qual foi a situação que ele viveu. E Paulo também teve medo. Ele era forte. Ele matava os cristãos, ele prendia. Mas ele tinha medo também. E olha o que ele escreveu lá em 1 Coríntios 2:3. Quando fui até vocês, estava fraco, amedrontado e trêmulo. É claro que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser até assustador baixar a guarda e abrir a vida aos outros. Quando se expõe, né, se expõe os fracassos, os sentimentos, as frustrações e os temores, você se arrisca a ser rejeitado. Mas o benefício vale o risco. Porque a vulnerabilidade liberta emocionalmente.
Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos os medos, o que é o primeiro passo rumo à liberdade. Está compreendendo isso? Então, nós já vimos que Deus concede graça aos humildes, mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se sujeitar ou negar a própria força, mas ser sincero a respeito das próprias fraquezas. Quanto mais fraco você for, mais obterá a graça de Deus. Olha só, preste atenção aqui. E também receberá a graça dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. A pretensão causa o quê? Antipatia, mas a sinceridade atrai. E a vulnerabilidade é o caminho para a intimidade. É por isso que Deus quer usar suas fraquezas, não apenas as suas boas qualidades ou virtudes. Se as pessoas virem apenas suas qualidades, irão desanimar e pensar: bem melhor para ele, mas nunca poderei fazer isso. Entretanto, quando vem Deus usá-lo apesar das suas fraquezas, ficam animadas e pensam: talvez Deus, possa me usar também. As nossas qualidades podem resultar em competição, mas nossas fraquezas propiciam a vida em comunidade. Está fazendo sentido para você isso? Você está entendendo o que é a fraqueza e a importância da fraqueza? Então, em algum ponto da vida, você terá que decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode impressioná-las à distância, mas tem que chegar perto para influenciá-las. E quando você fizer isso, elas poderão perceber suas imperfeições. Então não há nenhum problema em perceber as imperfeições. A qualidade essencial para a liderança não é a perfeição, mas a credibilidade. As pessoas devem ser capazes de confiar em você, caso contrário, não a seguirão. Como você constrói a credibilidade? Não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. Outra coisa importante é gloriar-se da sua fraqueza. Como assim? Olha o exemplo de Paulo. Vou apenas gloriar-me do quão fraco sou e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. Está lá em 2 Coríntios 12, 5. Então, em vez de se apresentar como ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja-se como um troféu da graça de Deus. Quando Satanás apontar as fraquezas que você tem, concorde com ele e deixe o coração transbordar de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas. Olha, está lá em Hebreus 4,15. E é o Espírito Santo que nos ajuda na nossa fraqueza. Está lá em Romanos 8,26. Está entendendo como que funciona isso? Outra coisa, Deus também pode transformar uma virtude em fraqueza, a fim do quê? De nos usar ainda mais. Jacó era um manipulador, passou a vida conspirando e fugindo das consequências. Só que, o que aconteceu? Certa noite, quando ele conseguiu, entender e ele se dispôs, ele lutou com Deus e disse: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Deus respondeu: tudo bem, mas então lhe deslocou a articulação da coxa. O que significa tudo isso? Porque que Deus deixou Jacó coxo, mancando. Deus tocou o ponto forte de Jacó. O músculo da coxa é o mais forte do corpo humano. E transformou o quê? Em fraqueza. Porque a partir daquele momento ele ficou mancando.
Então, Jacó passou a mancar. Por quê? Para que jamais voltasse a fugir. Isso o forçou a depender de Deus, quer desejasse, quer não. Você, por exemplo, se você quer que Deus o abençoe e use de forma grandiosa, precisa o quê? Estar disposto a mancar na fé, a fim de que seus dias aqui na terra, né? Até o fim dos seus dias aqui na terra, pois Deus usa pessoas fracas. Você está entendendo o quanto que é importante? Quando nós nos sentimos tão forte, a gente fica prepotente. A gente acha que dá conta de fazer as coisas sozinho. E a nossa reflexão de hoje aqui é para você entender. Não importa quão fraco você é, Deus quer que cumpramos com o propósito dele da forma que nós somos. Que a gente pare de dar desculpa e a gente realmente faça a vontade do Pai. Então, se você tem me acompanhado até aqui, pensando sobre o seu propósito de vida, então hoje foi uma sementinha a mais, uma mexida nessa terra, para você começar a entender um pouco mais, para que essa semente germine, comece a mudar seus pensamentos, para chegar até seu coração, a sua alma, e começar a mudar. Então, para você registrar aí na sua mente, no seu coração, Deus opera melhor quando admitimos nossas fraquezas. Um versículo para você decorar. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 18, versículo 9. Olha o que está escrito lá. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual é a fraqueza que você tem e que você não demonstra para ninguém? Pensa na sua fraqueza, né? É possível que você esteja limitando o poder de Deus em sua vida ao esconder as suas fraquezas. Quais são as fraquezas que você está escondendo? Sobre o que você está precisando ser sincero para poder ajudar as pessoas? Então fica esses dois questionamentos. O versículo 9 do 2 Coríntios capítulo 12, para entender que não importa qual é a nossa fraqueza, a graça de Deus é suficiente, pois é Ele que aperfeiçoa a nossa fraqueza. Qual é a fraqueza que você precisa se libertar? Então fique com essa reflexão. Eu sou grata a Deus pela presença de você, por você estar aqui me acompanhando, assistindo esse vídeo. Amanhã a gente tem mais uma lição, mais uma reflexão. Eu espero estar com você, para que você consiga, né, ampliar a sua consciência e entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Então eu agradeço a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por estar comigo nesse momento, estarmos aqui fazendo essa reflexão. Um beijo no seu coração, fique na presença do Senhor e até amanhã.